Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho com um vídeo em um formato um pouco diferente do habitual, mas eu espero muito que vocês gostem. E vamos lá ao tutorial. Bem, começando então, eu vou aplicar um pouquinho da sombra no net com um pincel chanfrado, essa sombra da Candice Berenice. E eu vou usar ela só um pouquinho no côncavo, só para dar uma profundidade no olho. Agora eu vou aplicar essa Eyeshadow Base da NYX com um pincel de cerdas sintéticas. Ela é na cor White, que é cor branca sem brilho. E vou aplicar ela só na pálpebra móvel, deixando a pálpebra bem branquinha, para depois a nossa sombra ficar bem com a cor original. Agora eu vou vir com esse pincel de cerdas naturais e nessa cor mais roxinha. E vou aplicar em toda a pálpebra. No vídeo ela tá aparecendo roxinho na paleta, mas ela fica nesse tom vinho, que fica lindo, deixar a sombra bem pigmentada. E não vou aplicar sombra nem no cantinho interno e nem no cantinho externo. Vou voltar com o pincel chanfrado, que usei a sombra marrom, e vou dar uma esfumadinha nessa transição para não ficar nada marcado. Agora eu vou vir com o pincel lápis fofinho e vou vir nessa sombra mais escura. E vou começar a dar forma ao meu cantinho externo. E essa sombra vai nos ajudar também a fazer o degradê entre a sombra vinho e a sombra preta. Aí agora vou voltar com o pincel chanfrado e de novo na sombra no net da Candice Berenice. E vou dar mais uma esfumada no meu côncavo. Vou vir com o pincel mais gordinho na sombra preta. Só um pouquinho na pontinha do pincel. E vou escurecer o meu cantinho externo com batidinhas, que já vai esfumando e depositando a sombra. Dá bem nessa hora que eu dou o formato ao meu cantinho externo, exatamente como eu quero. Vou subir um pouquinho ao côncavo, bem pouquinho, só para dar um pouquinho mais de profundidade. E dar bastante batidinhas para espalhar bem isso. Vou voltar no pincel lápis e vou dar uma esfumada nas bordas com aquela sombrinha mais clara. Agora eu vou vir com o pincel lápis menorzinho e a sombra mais clara da paletinha e vou iluminar meu cantinho interno. Vou vir nessa sombra e vou fazer a transição do claro do cantinho interno para a sombra vinho que aplicamos na pálpebra. Só para não ficar uma transição muito gritante. Agora eu vou vir com esse pincel bem gordão, na sombra mais clara da paletinha, e vou iluminar rente à sobrancelha. Agora eu vou usar um delineador em gel e pincel chanfrado. E vou fazer meu delineado, começando bem fininho e só no finalzinho que eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso. Agora eu vou usar lápis preto na linha d'água e rente. Vim com o pincel pequenininho um pouquinho da sombra e vou aplicar em cima do lápis para selar o lápis e dar uma corzinha bem de leve. Agora a máscara de cílios. E esse é o resultado final.
Então, meninas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A lista de todos os produtos usados vai estar lá no blog e o link tá aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de avaliar, de comentar, de se inscrever se você ainda não é inscrito no meu canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!